Então vamos continuar aqui. Eu copiei para esse papel digital aqui as coisas. Então aqui você tem o texto, os textos. Eu estou imaginando uma sentença só, mas esse N pode ser, talvez, né? A gente vai testar isso. Pode ser muitos textos. E esse N compreende as palavras que estão em um corpo de vários textos, né, de várias sentenças. Não sei se esse N é a quantidade de palavras de uma única sentença ou se é de um corpus, né, ou seja, de um documento com muitas sentenças, tá? Não sei, isso aí a gente vai ver. Mas o fato é que você, para passar no modelo, no BERT, você primeiro tem que tokenizar. Então, aqui você tem os vetores, x1, x2, xn são vetores que têm a dimensão D. D pode ser 768, 1024, que são valores típicos dos modelos que, por exemplo, do BERT, né, que usam esses valores. E aqui você tem os embeddings, que são também vetores, representações dos tokens, com essa mesma quantidade de números em cada um desses vetores, né? Então, Z1 tem 768 números ou 1024 números, né? Mesma coisa para os demais aqui, vetores. E aí a gente falou que então ele define esse Z maiúsculo, que é colocado dessa forma, né? Colocado assim. Então, isso é uma matriz que tem N linhas e D colunas, né? Tá. E aí, mais para frente, aqui ele vai falar, vamos copiar isso daqui. Copiar esse pedaço aqui. Diminuir de tamanho. Vou colocar aqui. Bom, aí ele vai falar, bom, o foco aqui é a quantidade conhecida como Matrix Based Entropy. Dá essas referências. Eu acho que eu peguei essa primeira referência é um livro, esse Giraldo, e esse daqui é um trabalho de chineses, onde tem alguns códigos de como calcular essa entropia. Daqui a pouco a gente vai olhar esse código, que é relativamente simples, que é dessa outra referência aqui. Ó. Essa aqui tem essa referência que eu estou falando. Aqui, então essa referência é mais sobre implementação dessa quantidade aí, que ele está chamando de Matrix Based Entropy. E esse Giraldo, essa outra referência, se eu não estou enganado, é um livro, tá? É uma coisa mais ponto de vista da teoria. Bom, aí o que ele fala aqui? Então, nós, na quantidade chamada Matrix Based Entropy, o qual se aplica diretamente sobre a matriz, grã matriz K, que é Z vezes Z transposto. E aí essa matriz tem umas propriedades. Quando você pega uma matriz qualquer
e multiplica pela sua transposta, ela vai ter umas propriedades, né? Ela é uma matriz simétrica, né? Então é importante que a gente faça isso aqui. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então nós temos que, então na verdade você tem que, primeiro, você não vai trabalhar diretamente com a matriz Z, você vai ter que trabalhar com Z vezes Z transposto, tá? Então vamos lá. O que é Z vezes Z transposto? Que é essa tal matriz K. Então K, deixa eu mudar aqui para cinza. Então vamos começar aqui, ó. Então a primeira coisa é calcular essa matriz K, que é Z vezes Z transposto. Então Z é isso aqui. Então estou colocando a primeira matriz, que é Z. Z é essa matriz que eu estou colocando, que é uma matriz que tem N linhas e D colunas. Aí, a matriz Z transposta é o que é a transposição da matriz, né? A transposição de uma matriz é simplesmente trocar linhas, onde transformar todas as linhas da matriz em coluna ou vice-versa. Transposição é isso. Então, você vai ficar com isso aqui. Ó. Vai ficar com essa outra matriz aqui. E essa matriz, ela é D por N. Tá? Então, Z, tem que lembrar que Z é uma matriz, Z1, esses Z1, Z2, Zn são matrizes que são matrizes que a gente chama matriz linha, né? Então, são 768 números, né? Z1, Z2, Zn são 768 números colocados, né, um na frente do outro, formando, né, por exemplo, né, um Z1 é alguma coisa assim, né? Então, tem algum número aqui, 9.8, depois o outro que é, sei lá, 1.5 e assim vai até o último número aqui, que vamos colocar o último número como, sei lá, 0.2. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último, que é o 768 ou 1024, que é o tamanho D. E isso daqui tem uma linha e quantas colunas? D colunas, que é o 768 ou 1024. Então, o Z1, o Z2, os ZNs, eles são assim, 1 por D. Aí, eu tenho que inverter cada um desses caras aqui para criar o transposto, né? Transpor, né? Fazer, não é inversão, né? Eu usei o termo errado, porque inversão é uma outra operação que você faz com matriz. Mas aqui você transpõe, né? Então, eu estou colocando Z1 transposto, Z2 transposto, e aí, se o Z1 é assim, o Z1 transposto vai ser esses números colocados, dispostos nesta forma aqui. Então, nesse caso eu tenho D linhas e uma coluna. Então fica desse jeito. E aí eu tenho que fazer a multiplicação de Z por Z transposto, né? A multiplicação, então eu tenho que pegar essa linha, que é o Z1, multiplicar por essa coluna, que é o Z1 transposto. Essa vezes essa. E multiplicar os respectivos números de Z1 pelos
respectivos números de Z1 transposto. São os mesmos números, né? Então eu vou ter que multiplicar 0,98 por 0,98, depois somar com 1,5 vezes 1,5, mais o próximo número, mais a próxima multiplicação, até a última multiplicação, que é 0,2 vezes 0,2. Tá certo? Então, eu gosto de usar uma notação. A notação que eu gosto de usar é uma notação que a gente usa em física, porque isso aqui são vetores, a gente põe uma setinha aqui em cima dos números. E eu vou fazer isso aqui. Deixa eu acrescentar mais uma. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, assim, ó. Então eu tenho a matriz Z vezes a matriz Z transposta. Vou copiar aqui, né? Copiar. Ctrl C. Ctrl V. Nós temos isso. E aí você tem, você pode escrever essas multiplicações, né, se a gente usar essa notação. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Usar essa notação aqui, ó. Isso daqui, escrever assim, só uma notação, tá? Coloca uma seta, porque é um vetor. Aqui são vetores. Vetor, para não confundir com... Porque vetor é usado em computação de várias formas. Mas aqui o vetor é matriz linha ou matriz coluna. Tá? Então, sempre que você tiver... Então, isso aqui é uma notação para matriz linha ou matriz coluna. E aí, Z1 multiplicando por Z1 transposto é o que a gente chama. Então, tem essa outra operação que é o produto escalar. Isso é equivalente a fazer Z1 multiplicado por Z1. Aqui no caso é ZI, né? Eu estou usando I, porque vale para qualquer... Não vale só para o 1, mas vale para qualquer 1, 2, 3, até o N. Então vamos usar aqui I. E aqui I. Então, essa multiplicação da matriz, essa aqui é uma matriz linha, essa aqui é uma matriz coluna. Quando eu multiplicar essas duas coisas, é a mesma coisa que fazer o produto escalar, né? Isso daqui, o produto escalar, é uma coisa importante de entender. O produto escalar é usado muito em NLP para calcular similaridade. Tá? Isso aí, num momento oportuno, a gente vai ter que falar sobre isso. Né? Então, e assim, ó, deixa eu só, eu acho importante, vou aproveitar, eu acho que é oportuno falar disso agora. Então, imagine que você tem dois vetores aqui, o vetor A e tem o vetor B. Os vetores são setas dentro de um espaço. Você pode pensar como setas. Esses vetores são setas, ou seja, você pode pensar que ela tem uma direção,
Então ela está se propagando, né? É uma seta que está ao longo de uma direção. Ela tem um sentido, então a seta está apontando para cá, para esse lado e não para o outro lado da direção. Tem então direção, sentido e tem tamanho também, tem a magnitude, né? Isso aí é uma coisa que dentro do ensino médio também é falado muito, né, de vetores. Então esses vetores, mesmo nesse espaço de D dimensões, que é o espaço dos embeddings, também poderíamos pensar, né, que são setas dentro do espaço de 768 dimensões. Tá? E aí, quanto menor esse ângulo aqui, mais similaridade tem o vetor. Como que você mede isso? Você mede através do produto escalar. O que é esse produto escalar? Nada mais do que você fazer a multiplicação correspondente de cada um dos elementos de A com o correspondente elemento de B. Então você faz a multiplicação. Ó. Então A1 vezes B1. Depois você tem a outra multiplicação A2 vezes B2. Vai fazendo e vai fazendo a soma dessas multiplicações. Então tem as outras A3 vezes B3 até, no caso aqui, vamos falar que para na dimensão n, né? Então, AN vezes BN. Isso aqui é o produto escalar. Esse produto escalar guarda a informação desse ângulo. Tá? Tem uma outra forma de você calcular esse mesmo produto aqui, esses produtos aqui somados, você pode também calcular de uma outra forma, que é assim, ó. Você mede o comprimento de A vezes o comprimento de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se você não souber os componentes do vetor, mas souber, se eu souber a magnitude dele, o tamanho, esse tamanho aqui, os tamanhos, você multiplica os tamanhos, e se você souber o ângulo entre eles, você vai estar calculando exatamente isso. Então assim, ó, olha só que interessante. Então, se isso é uma forma de calcular o produto escalar, ou seja, é uma outra forma de calcular isso, então isso que está aqui embaixo é igual a isso. Por isso que eu coloquei o sinal de igual. Então, nota que então eu posso colocar aqui, ó, A1, B1. Vamos colocar aqui mais embaixo. Deixa eu apagar aqui. Então posso colocar assim. A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 até, né, vai fazendo essas multiplicações até o último componente, AN vezes BN, é igual, então, isso daqui, que é exatamente isso, é igual a esse outro lado, que é uma outra forma de calcular o produto escalar. Veja, aqui é uma multiplicação, então tem três coisas se multiplicando aqui, ó. Tem isso, isso e isso multiplicando. Eu posso, essas coisas que estão multiplicando aqui, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então eu fico só com cosseno de θ aqui e fico com A1, B1, A2, B2 mais os outros até AN vezes BN dividido. Essas coisas aqui estavam multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então fica aqui dividido por A e B. E aí você tem o cosseno de θ, ou seja, você tem uma informação geométrica a respeito desses vetores, né? Qual que é o θ? Quanto menor o θ, mais similar a é a B. Então, se você tiver dois
dois embeddings, né, que são esses Zs aqui. Se você tiver dois embeddings, um similar ao outro, então esse ângulo aqui, esse θ, esse ângulo aqui, ele é pequeno, né, um θ próximo de zero. O cosseno, quando ele é perto de zero, o cosseno de zero é 1. Então isso aqui vai ter, quando você tem dois z's muito próximos um do outro, isso vai dar próximo de 1. Tá? Aqui é uma coisa muito utilizada, eu parei para falar isso. Eu vou retomar agora a nossa conta aqui, ó, que o propósito é fazer essa conta aqui, z vezes z maiúsculo vezes z transposto, que são essas duas matrizes. Então, então vamos lá, eu vou copiar isso, Ctrl C, vamos colocar aqui, Ctrl V. Então eu vou ter essa linha por essa coluna, depois essa linha por essa coluna. Então eu vou ter aqui uma matriz que vai ficar assim, ó. Essa matriz vai ficar assim, ó, Z1 por Z1 transposto. Depois vai ficar Z1 por Z2 transposto. Vou fazendo isso, vou fazendo esse padrão, né? O Z1 vezes todos os transpostos aqui, o Z1 transposto, depois o Z1 vezes o Z2 transposto. Esse aqui é o primeiro elemento da matriz. Qual matriz? Essa matriz aqui, que é Z vezes Z transposto. E aí o último elemento aqui vai ser, Z1 vezes Zn transposto. Aí eu tenho a primeira linha da matriz. Qual matriz? Z vezes Z transposta. Então é Z1 vezes cada um desses aqui. Aí depois eu tenho Z2. Então, peraí. Então vamos colocar mais uma. Colocar mais uma folha. Vou mudar para cá. E depois eu vou ter na outra linha, em vez de ser Z1, agora eu vou fazer a operação com Z2. Aí é Z2 vezes Z1 transposto, Z2 vezes Z2 transposto aqui. Até Z2 vezes Zn transposto. Vou fazendo isso. Então, cada linha aqui, o que muda? Em vez de ser Z1 multiplicando Z2, vai ser agora o próximo, Z3, agora multiplicando. Então, vou seguir esse padrão até a última linha, que é Zn vezes Z1 transposto, Zn vezes Z2 transposto e Zn vezes Zn transposto. Aí, essa aqui, essa coisa que eu estou colocando é uma matriz. Todos esses elementos compõem uma matriz. Ela vai ter quantas, ó, cada coisinha dessa vai dar um número. Cada coisinha dessa vai dar um número. E então ela vai ter, ó, quantos números tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5 até n. Então tem n colunas e quantas linhas tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5 até n. Então essa matriz ela vai se transformar numa matriz n por n. Deixa eu
Deixa eu copiar isso. Deixa eu deslocar aqui. Então, isso daqui é a matriz Z transposta. Ela é uma matriz N por N. Deixa eu fazer aqui. N por N. Opa. E aí tem algumas propriedades. Por quê? Porque se eu fizer essa conta aqui, ó, Z1 vezes Z2 transposto, é a mesma coisa do que fazer Z2 vezes Z1 transposto. É o mesmo, vai dar os mesmos números. Então, ela tem uma simetria, um espelho. Então, deixa eu dividir aqui, ó. Os valores que não são repetidos são esses valores aqui, ó. Esses valores, então tem a diagonal aqui da matriz, que é essa parte aqui. Esses valores todos são não repetidos, são valores diferentes entre si. Agora, esse valor aqui, esse valor que tem aqui, ele é igualzinho a esse. Esse valor que tem aqui, ele é igualzinho ao seu correspondente lá, assim, é como se fosse um espelho. Tá? Então ela tem o que a gente chama de uma simetria, essa matriz. Esse daqui é exatamente esse daqui. Tem essas correspondências. Tá? Então é uma matriz que, na verdade, quando você manda o computador fazer isso, ele vai fazer de uma forma otimizada, né? Dependendo de como, se você usar alguma função que faz essa multiplicação, ele vai fazer de alguma forma otimizada e não vai recalcular uma coisa que ele já calculou aqui. Se ele calculou Z1 vezes Z1 transposto, Z2 transposto, ele não vai recalcular aqui, que ele já fez. Então ele vai fazer só essas operações aqui, só essas multiplicações que estão na parte que eu destaquei em azul.